Voltamos com o Gente em Destaque hoje aqui com o padre Luiz Fernando Soares. Bom, padre, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a sua família, né? Um pouco sobre essa opiniões sobre os valores. E nesse bloco eu queria começar falando da sua ordenação como padre. Quando que o senhor sentiu que tinha essa vocação? Foi logo quando criança mesmo? Como é que veio isso? Eu creio que sim. Eu ia à igreja e gostava de ir, né? Mas assim, tinha os chamados coroinhas, eu nunca quis ser coroinha, nunca tive interesse, né, de ser coroinha. Mas aí, mais tarde, eu comecei a participar de um grupo de jovens que tinha aqui na Paróquia Imaculada Conceição, chamado Missionários de São Francisco. Foi fundado por um rapaz falecido, mas muita gente o conheceu, chamado Paulo Amaro, né? E ele gostava muito de São Francisco, né? Muito de São Francisco. E assim eu fui criando um amor, sim, por esse personagem, por esse santo, né? E me veio a vontade, talvez, sei lá, não vou dizer viver como ele viveu, que não é isso, né? Mas de viver na mesma inspiração dele. Aí foi a primeira vez que eu entrei no seminário, foi um seminário franciscano, fiquei um ano, saí, depois eu retornei para o seminário da nossa diocese São José dos Campos, né? Mas eu sinto que desde pequeno eu tenho esse chamado. Ainda que depois que eu saí do seminário, eu não tinha mais vontade de voltar, não, sabe? Eu falei, não tem essa vocação, não é para mim. Eu fui participar de um encontro, né, da Renovação Carismática Católica em Santa Branca. E é uma moça que nunca me viu, chamada Tereza, uma moça de Caçapava. Ela falou assim, eu tinha 20 anos. Ela falou assim, 20 anos. Daí ela falou assim, você tem vontade de ser padre? Eu respondi na hora, não, né? Porque eu não queria voltar mais. Ela falou, que engraçado, eu te vi assim no altar celebrando e você tinha uma capa sobre a sua cabeça, tinha umas letras e estava escrito Evangelho. Ela viu assim? Ela viu. Eu falei assim, nossa, eu fiquei impressionado, né? Na Renovação Carismática é um pouco comum essas coisas, mas eu não conhecia esse movimento também, né? Então, quando ela falou, eu falei, mas como que ela adivinhou, né? Para mim era uma adivinhação, como que ela adivinhou? Que, né? Mas eu falei, mas também ela não acertou, porque eu já tive, né? Mas só que a partir do momento que ela falou, aquilo renasceu novamente. E quando eu fui ordenado, eu ganhei, o padre usa uma capa que é chamada de casula. E na época mandaram bordar atrás assim, os dizeres da minha ordenação. O senhor me ungiu ministro do Evangelho e pastor do seu povo. Eu lembrei na hora, estava no altar, a capa e a letra, eu tinha visto a palavra Evangelho. Isso muito tempo antes de eu entrar no seminário, né? Então eu vi como um chamado de Deus, né? Um sinal de Deus, como que ele me chamou, mas é uma coisa que já estava dentro do meu coração. Era uma semente dentro do meu coração, daí foi crescendo, né? Então A sua mãe era católica, frequentava Sim, a igreja? Os meus pais eram católicos, né? A minha mãe na juventude dela, participou de um movimento chamado Filhas de Maria, aqui em Jacareí. Ela nasceu em Santa Branca, mas veio morar em Jacareí, né? E ela frequentava esse movimento, Filhas de Maria, que era uma associação. E ela sempre frequentou a missa e sempre me levou também. Meu pai também, né? Meu pai frequentava, depois de um tempo ele afastou, começou a participar por pouco tempo de uma igreja evangélica, mas não continuou participando, né? Aí quando ele deixou, ele também acho que ele não se encontrou tanto, né? Ele ia à missa, mas não mais com regularidade, como a minha mãe. Não, minha mãe ia com regularidade à missa. Ela nunca deixou de ir, né? E até assim, próxima à morte dela, ela ia diariamente à missa, participava do Pastoral da Saúde, visitava a Santa Casa, fazia uma série de trabalhos, sabe? Bazar. Ela ficou mais ligada do que ela foi, acho, na juventude dela e no tempo que eu era criança. Mas à missa nós não faltávamos, né? Aí meu pai, como eu acho que ele ficou um pouco sem referência depois, porque ele era muito católico, depois conheceu um pastor, né? Meu pai era muito comunicativo, né? E acabou indo, mas também não se encontrou ali, acho que ficou assim. Depois logo ele morreu, né? Mas meus pais eram católicos, eu posso dizer, né? Então sua mãe aprovou a sua vontade de ser padre? Ela não disse nada. Quando eu disse para ela, né? Falei, mãe, eu vou entrar no seminário. Não é que ela não disse nada, ela falou assim, ué, o que você quer? Então vá.
Ela não disse, eu quero que você vá, eu não quero. Eu percebi depois da minha ordenação que ela tinha muito orgulho disso, sabe? Era muito feliz com a minha vocação. Mas ela não disse vá com entusiasmo e não disse não vá, né? Ela simplesmente falou assim, é o que você quer, faça. Quando eu entrei no seminário, eu saí, eu liguei para ela, mãe, eu vou sair. Ah, tá bom. Né? Depois eu vou voltar, tá bom. Eu acho que era o jeito dela dizer, olha, você que tem que saber o que você faz na sua vida, né? Nessa sua saída do seminário e depois a volta, em nenhum momento o senhor questionou a sua fé? Ou o senhor teve dúvidas do que o senhor queria? Não, no seminário sim, eu achei que eu não tinha vocação, porque eu não me encontrei nesse seminário, é um seminário muito grande, que eu fiquei com saudade de casa, na verdade. Porque eu era muito apegado à minha família, eu fui morar próximo a Bauru, no oeste paulista, uma cidade chamada Agudos, seminário franciscano. Então eu ficava com muita saudade de casa, muito distante, né? Lá tinha muito, era um seminário muito grande, tinha quase 300 garotos lá, e a maioria era do sul, e eles tinham o jeito deles, né? Você sentava à mesa com eles, por exemplo, eram os italianos, falavam italiano para você não participar. Você sentava na outra, era alemão, era o polonês, né? O polaco, eles chamavam de polaco, né? Então acho que eu não fui me ambientando, né? Eu tinha alguns amigos, né? Tinha até um que ele era parente do João Paulo I, Luciani, era o que mais tinha amizade com ele, era um descendente italiano, mas esse era mais dado com os outros, né? A maioria não era, não, eles se fechavam em tribos. Então eu acho que eu fiquei meio decepcionado, meio frustrado com aquela realidade, eu pensava uma outra coisa, sabe? É que vim embora. Tinha assistido um filme chamado Irmão Sol, Irmã Lua, que era muito romântico, né? Então eu via São Francisco assim, cheguei lá, não era tudo isso, né? Não era desse jeito, mas a frustração ela foi minha da ideia errada que eu fiz, né? Eu costumo até dizer que a gente não se frustra com ninguém, a gente se frustra com a ideia errada que a gente faz dos outros, né? Então eu fiz uma ideia errada. Aí quando eu voltei, não, já estava mais maduro, né? E agora, questionar a fé em Deus, assim, em Jesus eu nunca questionei, sabe? Eu teve um tempo da minha vida que eu me interessei muito, assim, nunca frequentei, mas eu me interessei muito assim pelo espiritismo. Eu gostava de ler livros espíritas, assim, de ver, achava interessante, mas ao mesmo tempo também eu não me convencia daquilo. Porque se tratando de perda, né, de morte de algum familiar, o espiritismo acho que dá mais um pouco de colo do que o catolicismo. Ele fala da vida após a morte, né? Mas eu não me convencia daquilo também, sabe? Eu não me convencia, apesar de ler, porque eu achava assim muita... né? Eu não quero falar nenhuma religião, mas eu achava um pouco de contradição, porque tinha lá os espíritos, né? Aí um falava que a vida após a morte era isso, o outro falava que era do outro jeito, o outro falava, mas eles não estão todos no mesmo lugar, eles não conhecem o outro lado da vida. Aí não me convencia, não me convenceu, e eu percebi, né? Vi, assim, nunca frequentei também, era mais leitura, literatura, mas eu percebi que não era aquela minha fé, não era... eu cria em Deus, em Cristo, na salvação dada por Cristo, né? Naquilo que Cristo oferecia. Aí quando eu voltei, eu me afastei, nesse tempo que eu comecei a buscar essa literatura, eu me afastei um pouquinho da igreja, assim, de ir à igreja, né? E às vezes, mas depois eu voltei, né? Aí eu conheci um movimento chamado Movimento Carismático, da Renovação Carismática, aí eu voltei com tudo mesmo, e eu creio que a minha fé foi se firmando, não mais no que eu tinha ouvido falar, nem na formação dada pelos meus pais, nem de catequese, mas numa experiência, que eu chamo assim, uma experiência que eu tive de encontro com Deus, né? De encontro com Cristo, com Jesus. Entre aspas, eu não conhecia Jesus, só de ouvir falar, mas aí esse encontro teve uma transformação e um impacto muito grande na minha vida, né? Esse encontro com Jesus, a gente havia uma experiência também chamada batismo no Espírito Santo, tudo isso junto fez uma mudança, uma reviravolta. Eu passei a ver Deus assim, de uma outra maneira, como alguém que eu tinha conhecido, comecei a ver a palavra de Deus de uma outra maneira. E hoje, até hoje, assim, eu vejo que a minha mente ela vai se expandindo, né? Para mim, Deus hoje, ele é o sentido da minha vida, sempre foi, mas agora com muito mais clareza, né?
tudo mais. O senhor, nessas andanças como padre, o senhor já se ordenou padre faz mais de 20 anos, né? 27 anos. O senhor acredita em milagre? Ah, sim. Eu acredito e já vi milagres. Milagres têm sido fantásticos. Eu vi já Por exemplo? Eu vi no meu ministério, já vi pessoas com doenças incuráveis, né, que após participar de uma missa, de uma oração feita por ela mesma, ou recebido oração dos outros, se curou, e o médico não soube explicar. Eu fui uma vez num encontro com um padre já falecido, chamado Emiliano Tardif, em São Paulo, em Ibirapuera, em São Paulo, e ele começou a falar, né, uma passagem do Evangelho que fala que os cegos recuperavam a vista, os coxos andavam, né, e nisso um rapaz que tinha sido cego, que era cego, não nasceu cego, mas de repente ele começou a ver, foi lá e leu o Evangelho. E aí muitas pessoas levantando cadeira de rodas. Então eu vi isso, sabe? Eu vi. E depois eu vi no meu ministério muitos testemunhos, sabe? Fantásticos, assim. Eu lembro de um menino que ele tinha nascido com paralisia infantil e a vontade dele era andar de bicicleta, né? E a mãe sempre participava de uma celebração que tem lá, né? A gente chama de cura. E ela participava e um dia ela estava na cozinha e ela tinha comprado uma bicicleta para o filho que não podia andar, só para ele ver. E aí ele começou a gritar, né? Quando ela saiu, ele estava com os coleguinhas, ele estava sobre a bicicleta mexendo a perna. Ele não podia fazer isso. Então, né, eu vejo que para nós o milagre é extraordinário, para Deus é ordinário. Agora, eu não acredito que Deus só age com milagres. Eu acredito em milagres. Agora, eu acredito assim que tem muita coisa que nós temos que correr atrás. Não é? Existe a medicina, existem os meios. Então eu não acredito que Deus intervenha. O senhor não é contra a ciência, né? Não, ao contrário. Se existe ciência, porque Deus deu inteligência. A ciência é só desvendar o que já existe. A ciência não descobre nada, está tudo aí. Entendeu? E quem foi que criou? Para mim, quem foi que criou foi Deus. Não tem nada a ser nada que é novo, que não existia. A ciência não cria, ela descobre o criado, né? E para mim, quem cria é Deus. Né? Então, se descobrir coisas fantásticas, eu gosto muito da questão, né, da física quântica. Não sei se você já ouviu falar da física quântica, é uma coisa muito interessante. Você sabe que ela está em profundo acordo com Deus. Jesus ele fala assim, seja feito de acordo com a sua fé. E um dos princípios da física quântica diz assim, né, que a gente é feito de energia. Tem uma coisa meio complicadinha, né? Eu gosto de ler, mas é meio complicado de explicar. Mas diz assim, que se você conseguir enviar o seu pensamento, seu sentimento, tudo numa mesma direção, você cria aquilo. Né? Isso é a física quântica que Jesus fala. Seja feito de acordo com a sua fé. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, de Deus, né? Então, nós temos também o poder de Deus. E a questão do pensamento, veja, o pensamento cria. Hoje está cheio de livros de autoajuda nas estantes, falando para você não pensar coisa ruim. Você sabe que Provérbios 23, versículo 7, se não me engano, diz assim, o que o homem pensa, ele é. Isso está mais de 5.000 anos lá. Jesus fala assim, o que você acredita, você recebe. Se você não duvidar, você faz sair uma montanha. Montanha não é montanha, né, da natureza, mas as dificuldades. Você supera qualquer dificuldade. Agora eu vejo que a gente não pode ser milagreiro. Milagreiro é aquela pessoa que ela quer que Deus faça tudo por ela. Deus resolva todos os seus problemas. Eu não vejo Deus assim. Para a gente encerrar então esse bloco, numa frase rápida ou num pensamento, o que o senhor falaria para um ateu para ele começar a acreditar? Eu acho que o ateu tem razão. Tem razão em quê? Quando ele diz que Deus não existe. Porque Deus não existe. Deus é muito mais do que existir. Então, somente um encontro com quem que é Deus, que é muito mais... Eu existo, você existe. Né? Nós fomos criados. Agora Deus Ele é muito mais do que existir. Agora isso bastaria, ao meu ver, olhar tudo ao redor. A natureza, não precisa nem ir na igreja. Sabe? Não precisa, porque antes que existisse uma igreja na Terra, os céus, as estrelas, a lua, está tudo aí. Olha isso aí tudo, olha a harmonia. Descobre o próprio corpo, a harmonia do corpo, e não dá para chegar à conclusão, né, mínima de que nós não somos fruto do acaso, porque tudo é muito bem organizado e perfeito. Eu acredito em Deus, né? Diria para um ateu.
Veja isso e chegue a uma conclusão. Tá certo, a gente vai então para mais um intervalo. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.